Então vamos lá? No capítulo 6, Identidade Cósmica, página 83 do antigo. A gente saiu agora aqui. A 86 do novo e o PDF 39. 39. Então tá lá. Vamos lá. Algo. Boa tarde. Tarde. Boa tarde. Boa tarde. Hoje vai ser rápido. Se for algo não tem nada, vamos embora. Vamos embora, né? Não, mas eu anotei muita coisa no livro. Eu também anotei bastante. Não que eu não então tenha vamos entendido. Lá, quero só ver. Vamos lá. Então, chamamos de atitude amorosa o tratamento benevolente com o nosso íntimo através da criação ou um relacionamento pacífico com as imperfeições. Aquela coisa do chicotinho, né? A gente tem que saber trabalhar isso daí. E assim, a gente precisa aceitar, e a gente não aceita, a gente até trabalha, mas às vezes a gente trabalha resmungando, sabe? A gente não aceita essas imperfeições, porque a gente é muito pesado com a gente e a gente é pesado com o outro dessa forma também, né? Mas a gente quer tudo certinho. Isso também tem muito a ver com as nossas crenças, né, limitantes, a forma como fomos criados, né? Tudo tinha que ser, né? E não é assim. Essa flexibilidade faz a gente crescer. Nessa primeira frase aí tem um negócio que estava me pensando agora, que é aquilo que a gente às vezes comenta, que o que a gente vê de errado no outro está dentro de nós, né? E aí dá para perceber o quanto que a gente não se aceita, porque se a gente está reclamando do outro, está reclamando da gente. Não estamos assim. Mas a gente não para analisar dessa forma, né? Ou a gente vai lá e... Então, mas isso não é uma coisa que a gente deve... Não é uma coisa que a gente... Eu sou tão perfeita, como assim? Mas não é uma coisa que a gente deve ficar chateado, né? Tudo que a gente fala aqui, eu acho que deve trazer para nós aquele ponto assim, puxa, eu não tinha pensado nisso. Então, quer dizer que o que eu reclamo e eu vejo de errado no outro é o que eu tenho dentro de mim, mas eu escondo de mim mesmo? Então, quando eu estiver reclamando do outro, eu tenho que falar assim, bom, eu estou reclamando de mim, então eu preciso aprender a aceitar isso também. Eu aceitando isso no outro, eu começo a aceitar em mim também. E aceitando em mim, eu aceito no outro. Não é isso? É bem confuso, mas é. Ele voltou, mas ele foi. Então tá tudo certo. Vocês compreenderam o que eu falei ou foi muito... Não, mas é assim mesmo que a gente entender. É que a gente tá brincando que você voltou. E assim, se a gente buscar o nosso interior, a gente vai descobrir isso. Por que a gente não consegue ver? Porque a gente não busca esse interior, né? A gente não quando nós estamos conversando, nós não temos esse hábito de escutar, processar, passar a fazer uma interpretação para responder. A gente já responde. Né? E na maioria das vezes atropela até o outro. Verdade. Entendeu? E aí, depois você fala assim, mas será? Né? E se a gente tivesse esse hábito, né, de parar, pensar. Eu sei que a conversa ia ser jogo duro, nos 5 minutos não dariam, seriam várias horas para uma conversa. Mas é uma conversa que começa agora e não termina nunca. Não, nossa, não. O tempo inteiro a gente precisa estar conversando com a gente, né? Porque é nesse momento que a gente vai descobrindo novos caminhos para a solução daquilo que se passa de errado dentro da gente, né? E aí, algo mais? Nessa página, na 83, 86 e 39. Eu tenho. O aprendizado... Ai, quer falar, Sérgio? Depois eu falo. Não, o meu é depois disso. O aprendizado do auto-amor tem como requisito essencial a descoberta de nossa identidade cósmica.
Onde você marcou? Desculpa, onde você marcou isso? Segundo parágrafo. No segundo parágrafo. Desculpe, Na Solane. metade. Achei. Ou seja, a realidade do que somos, na obra incomensurável do Pai, nossa singularidade. A singularidade é a marca de Deus que define nossa história real no trajeto da evolução. É como o Pai nos conclama a ser na sua criação. Muito interessante. Logo abaixo ele fala da singularidade, que é o conjunto de caracteres morais e espirituais peculiares à criatura única que somos. Sim. Então, E nela se incluem também as mazelas. Então, Cujos assim, princípios foram colocados no homem para o bem, conforme acentuam os sábios orientadores da codificação. Está falando sobre a paixão, né? o que a gente pode tirar, né? Na singularidade, no singular, nesse conjunto de caracteres especiais, única que somos. Nós somos únicos. Não existe duas Valérias, não existe duas Virgínias. Nós somos únicos. Então, aquilo que é nosso de positivo é nosso, né? O outro pode ter algumas coisas nossas, mas vai ter outras características que vão desenvolvendo. Só que assim, o que a gente pode analisar? Nós somos criados perfeitos, sem marcas nenhuma. E aí, conforme as coisas vão ocorrendo, a gente vai começando a, vamos dizer assim, a se revoltar, entre aspas, e aí é onde começa a nossa caminhada de sofrimento. Porque essas marcas, elas não vêm conosco. Elas não... É isso que eu ia perguntar para você. Você não. falou que a gente vem imperfeito, mas essas marcas a gente não traz, o Espírito não traz? Nós não. desenvolvemos no decorrer das nossas vidas terrenas? A gente vai vendo o outro, a gente vai se envolvendo com o que está ocorrendo ao nosso redor e a gente vai ganhando essas características novas. Livre-arbítrio, né? Mas é assim, isso aí vem antes do livre-arbítrio. E, por exemplo, na época que a gente era animal, né? Que a gente estava no reino animal ainda. No instinto. A gente desenvolveu o instinto de sobrevivência. Esse instinto de sobrevivência, no momento que a gente passou a viver com o livre-arbítrio, a gente ainda precisa sobreviver. A gente não sabe dividir aquilo que é necessário e aquilo que é preciso, né? Necessário é aquilo que, se a gente não tiver, a gente morre. Então a gente precisa se alimentar, a gente precisa se proteger, a gente precisa descansar. Tem outras coisas que não precisa de tanto. Então, por exemplo, a gente precisa de carro para viver? Não. Mas ele ajuda, não ajuda? É uma comodidade, né? Só que na nossa evolução, a gente começou a dar mais valor a ter o carro como se aquilo fosse alguma coisa de sobrevivência. E é esse o ponto que a gente precisa trabalhar hoje. E eu estou falando do carro como um exemplo, né? É esse ponto que a gente precisa trabalhar hoje. O que é essencial para mim? O que é aquilo que existe no mundo hoje? Não é na época que a gente era animal. Mas o que é que existe no mundo hoje que ainda é necessário que eu seja desta forma? E a gente vai começar a descobrir que muitas das coisas a gente não precisa mais, mas continua lutando como se fosse essencial para nós. E aí, essa frase aqui é linda, né? Essa do importante frisar. Porque ele fala que a gente foi criado simples, com toda a perfeição de Deus. Mas na nossa singularidade se inclui as mazelas que foram colocadas na gente para que a gente possa crescer. É para o nosso bem. As mazelas não foram colocadas na gente. Mas foram apresentadas para nós. Foram apresentadas, E nós compramos, né? Aí que tá. Assim, elas não estão dentro de nós. Estão fora e nós embutimos dentro de nós. Tá? Entendi. Então, porque agora. Senão ia ficar meio dúbio para Solange. Porque ela fez uma pergunta, eu respondi, e aí você respondeu de uma outra forma. Não, você está certa. Não é que não foram colocadas dentro de nós. Não. Foram apresentadas para nós. E as nossas E nós estamos nos alimentando delas. É isso aí. Né?
E aí, Apesar assim, de que ele está falando aqui dessas mazelas, na questão 907 do Livro dos Espíritos, ele está falando da paixão, que isso é importante, a paixão, desde que a gente domine, conduza a paixão. A partir do momento que a paixão tomar conta da gente, ela é maléfica. Porque Mas é importante você ter uma paixão de cuidar das plantas, por exemplo, das flores, dos animais, ser apaixonada por... Tudo bem. A partir do momento que a paixão começa a dominar, aí ela já não é positiva. Aí ela entra no que o Sérgio falou. nas mazelas, né? E aí talvez seja esse fator de inteligência, a gente ser muito mais... usar o sentimento, o amor, e não... A paixão eu vejo um pouco no fator do instinto. Porque os cientistas mesmos dizem, se você fica apaixonado mais de 2 anos, você tem um déficit no cérebro, acontecem os seus hormônios, tem um monte de estudos que falam sobre isso. Então, o que eu consigo entender, eu, Valéria, é que assim, a nossa essência é buscar a essência de Jesus, que era amor, e não paixão. No meu ponto de vista, tá? Porque a paixão, se for bem controlada, mas a gente ainda tem muito instinto dentro de nós. A gente ainda tem esse homem velho, então vai estar sempre naquela... Qual é a tua dosagem? E o amor não, né? O amor tudo entende, tudo aceita, tudo perdoa. Eu vejo assim. Vamos lá, Sérgio, que eu já sei que você tem coisa para ler aí. Então, é que a mazela é muito mais do que só a paixão, né? Mas ela é tudo aquilo que está na nossa sombra, né? E agora, com relação à paixão, né? A gente tem que tomar cuidado para não confundir paixão com amor. O que a gente precisa ter é amor. O paixão é um ato egoísta. Então, por exemplo, eu amo meu cachorro. O que significa? Eu quero o melhor para ele. Eu tenho paixão pelo meu cachorro. Eu quero ele para mim. Essa é a diferença. Entendeu? Basicamente, essa é a diferença. Então, a gente precisa amar. E quem ama não se coloca na fórmula como recebedor. Quem ama se coloca na fórmula como doador. Eu estou lá, como eu amo, tudo que eu sou, eu entrego para quem eu amo. Quando você começa a falar que eu quero receber de volta, você começa a entrar na parte da paixão. Porque a paixão, ela exige de volta aquilo que você está dando, entendeu? Ah, tá. É que eu não pensei na paixão nesse sentido. Uhum. Eu falei que nem a mesma coisa o orgulho. Você vai dizer, nossa, você precisa de um pouco de orgulho. Sim. Você precisa de um pouco de paixão. Um pouco de paixão. Tudo dosado, foi como vocês estão falando, né? Eu não pensei na paixão amor, não. É aquilo que você se dedica, seria uma paixão. Amor. Na minha opinião, né? Eu não posso atender, estou em aula. A gente fechou, era a Mônica falando, eu fechei. Mas é isso mesmo. Mas entendi. É que a gente... Por que eu fiz questão de falar dessa forma? Porque a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, né? Não assim... falar com cuidado no significado das palavras. Porque nós temos muitas palavras que dizem quase a mesma coisa. Isso. E a principal diferença é esse quase, né? Verdade. Você vai falar? Você não anotou aí? Eu notei uma frase que eu gostei. Aqui eu noto um monte de coisas que depois eu coloco nos meus resumos dos livros, né? Quando rejeitamos alguns aspectos dessa identidade exclusiva, né, que somos nós, nasce o conflito, que é a tormenta interior da alma convocada a transformar para melhor sua condição individual. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: quando a gente não está bem com a gente mesmo, né? Quando existe esse conflito, é a mazela falando, olha, você precisa se transformar interiormente. Então, é por isso que nós não devemos nos
nos condenar por ser aquilo que somos e aquilo que está nos incomodando. O que está nos incomodando é simplesmente uma luz que mostra qual é o caminho que a gente tem que seguir. Não é isso? Pelo menos é o que eu acho. É a sua opinião. Não existe certo ou errado. Existe Não, cada um o no que seu... serve e o que não serve para mim. É. Eu aprendi lá no outro, Então, capítulo. esse daí você gravou, né? Você Gravei. escreveu, né? Assim. Não, mas é que, assim, eu fui educado com um senso de justiça muito forte. E o senso de justiça diz certo ou errado. Não é verdade? Mas o livro me abriu os olhos para o seguinte: eu não devo questionar se é certo ou errado, porque certo ou errado depende de quem está olhando. Eu devo dizer serve ou não serve para mim. Esse é o ponto. E assim, os grandes conflitos que existem, né, entre os relacionamentos são esses. São os pontos de vista. Cada um tem o seu ponto de vista. E se a gente respeita o ponto de vista do outro, tá perfeito. Mas quando a gente quer impor aquilo que a gente acha que é certo ou que é errado, é onde cria-se um conflito de relacionamento. E é isso que nós vemos hoje em dia, as pessoas tendo tanta dificuldade de se relacionarem, seja aonde forem. Até numa simples conversa de cafezinho, às vezes sai tumulto, porque ela quer colocar aquilo que ela acha certo. Né? É imposição. Né? Então, se a gente for buscar, desde lá no início do livro, a gente também falou muito sobre as educações que nós tivemos. Aí parece que você quer colocar toda a carga, né, em cima de pai e mãe. Né? E não é isso. Né? Porque a gente pode, e quem tiver os problemas deve perdoar e reescrever essas partes. Né? Você pode vivenciar de uma outra maneira, né? E não colocar as culpas, porque isso daí a gente também trabalhou na aula passada. Esse fato de não aceitação que nós temos é que a gente não aceita aquilo que Deus nos dá, né? Aquilo que Ele nos coloca. Com relação a essa questão da educação do pai e da mãe, a gente tem que tomar cuidado para não arranjar desculpa para nós mesmos, né? Porque se a educação do pai e da mãe fosse tão fundamental para tudo aquilo que a gente estaria esquecendo primeiro o que a gente era antes de ter o pai e a mãe. E segundo, exemplos, né? Você vê uma pessoa que nasce numa favela, que tem os pais que um é bandido, o outro está envolvido com droga, um ambiente completamente ruim, e da favela saem pessoas extremamente boas. Ué, se é ensinamento do pai, como é que essa pessoa é dessa forma? Então, o que acontece é que muitas vezes os ensinamentos, aquilo que os pais falam, fazem eco no nosso espírito. E tem as marcas. E aí, se a gente se deixar levar, a gente segue o que o pai e a mãe falaram, mesmo que não seja uma coisa boa para nós. Mas os pais... Agora eu fiquei confusa. Oi. Agora eu fiquei confusa. Se nós somos perfeitos, se nós nascemos perfeitos nessa situação de família que a mãe cria ambos os filhos da mesma forma, um segue um caminho correto, o outro vira bandido, mas a gente tem as marcas, mas a gente não veio perfeito? O espírito não, calma. Na primeira encarnação. Não, mas tem. Assim, então, nós viemos, quando nós descemos, né, na criação de Deus, nós éramos perfeitos. Fomos ganhando, né? E aí fomos acumulando, agregando, tá? E quando acontece isso, é o quê? É aquilo que o espírito quer, que a gente fala, né? A mãe educou, foi extremamente educado, mas ele segue que ele quer ser bandido. Pelo livre-arbítrio dele desta vida. Mas você falou em marcas do espírito, aí eu fiquei confusa. Mas ele pode trazer isso de outras vidas. Outras vidas, isso. Você entendeu? Essa marca que ele já foi. A marca de um suicida é essa. Por que você... ele não se suicidou uma vez só, né? Ele se suicidou outras vezes. Então, toda vez que ele passa por uma aflição, que ele tem um problema, acabar com a vida dele é a solução, porque ele tem essa marca dentro dele.
Entendeu, Solange? Então, assim, ao invés daquele sentimento, né? Muita gente luta, tem aquele sentimento, vai acumulando esse fator de lutar, de perseverar. Ele vai continuar na próxima vida dessa forma, né? Se na outra. Agora tem aquele que já não vai se acumulando. Deu para entender? Estou refletindo ainda, estou assimilando as informações, estou processando. Só para ficar bem claro, Solange, essa questão de você nascer só com as coisas boas, não é nascer nesta vida. É quando Deus te criou há bilhões de anos atrás. Quando ele criou o Espírito, isso. esse que vos fala. Lá essa identidade cósmica. Essa identidade cósmica. Aí sim, então aí fui um espírito perfeito que, no decorrer de todas as minhas encarnações, eu vim trazendo as minhas marcas. Seria isso? É isso aí. É isso aí. Tá. Agora entendi. Algo mais aqui? Aí embaixo, nesse parágrafo mesmo, mais embaixo, está escrito assim: não se trata de vender o individualismo ou personalismo, mas aprender a ser, permitindo a expressão de suas características divinas latentes e de sua sombra, sem as máscaras sociais. É exatamente tudo isso, né, que o Sérgio também fala. E aí ele fala da individuação, né? A individuação é o quê? A gente ser um indivíduo, mas vivendo no coletivo. Isso é uma individuação. Você é um indivíduo, mas você vive no coletivo. E aí... Si mesmo, né? Aí que tá falando. Mas você inicia por si, e aí depois você continua olhando todas as pessoas. E essas máscaras sociais é aquilo que todo mundo, que nós falamos, né? Todos nós temos, né? Para que a gente pudesse sobreviver e tentar evoluir um pouco, né? Alguns conseguiram, outros continuam somente alimentando essas sombras. Porque não consegue, né? Faz todo aquele, vamos dizer assim, toda aquela criação. Eu sou dessa forma, né? Mas é só um desejo, porque se ele for tirar todas as máscaras, ele é totalmente diferente. E ele não consegue se ver dessa forma. Algo mais? Esse parágrafo de baixo também, né, Valéria? O progresso pessoal? É justamente o que você falou, reunindo todos os nossos fragmentos para a gente conseguir viver, né? Mesmo com tudo com toda a nossa carga. Poder trabalhar, poder cooperar e ser liberto. A gente consegue ver a misericórdia de Deus. Eu vejo a misericórdia de Deus, assim, no sentido assim, olha como ele é puro amor e como ele nos auxilia, né? Porque assim, ele vai nos dando todas essas encarnações para que a gente ande bem pouquinho. Né? Ele não tem pressa, ele nos permite que a gente faça todos os experimentos. Aí quando uma turma vai muito na frente, o que ele faz? Com a misericórdia, eu vejo isso, ele nos coloca numa outra morada, mas ele não deixa de ser o nosso pai, ele continua nos olhando. E mesmo assim, nós temos momentos de muita alegria, assim, de feitos bons para permear, né? Tudo isso. É maravilhoso Deus mesmo. Nossa. Se a gente olhasse só as nossas alegrias, né? Tava ótimo se a gente conseguisse se alimentar disso, né? Dessa solidariedade conosco mesmo. Mas a gente vê muitas mazelas. Oi, fala, Damares, fala. Pensando aqui sobre o que a Elisa falou da alegria, se a gente tivesse a consciência plena de pensar na nossa vida, no nosso caminho desde o nascimento e tentar se lembrar só dos bons momentos, eu acredito que eles seriam muito mais do que mazelas. Também acredito. É que a gente sempre põe um peso na mazela.
vai falar. A gente põe um peso muito grande nos problemas, Sim. na tristeza, nas dificuldades, e não olha as coisas. A reflexão, tá? Será que a gente não fica com pena de si mesmo, com aquela coisinha, ó vida, ó azar, coitada, tão sofrida, você nem vê isso, né? Tô tão sofrida. Não é uma forma de chamar a atenção do outro para que você tenha mais atenção. E se você tem esse amor que ele está falando, esse auto-amor, esse autoconhecimento, você não é que você não vai precisar do outro, mas você tem você mesmo. É verdade. Né? Mas a gente roda sempre no nosso umbigo e fica naquela vitimização, né? Oh, meu Deus, eu sofro tanto, né? E aí, se a gente for ver o do lado, tá sofrendo muito mais. Isso se chama autopiedade. Isso. Né? No último parágrafo dessa folha, dessa página, aceitar ser confundido com passividade e responsabilidade. O conceito é exatamente o inverso, pois quando eu aceito as coisas como são, eu resgato minha força, meu poder de transformação. É o que você falou, Valéria. Nos sentimos fortes, aí a gente consegue. Só que assim, a gente roda tanto em nós mesmos que assim, a gente vai sentir medo? Vai. Mas aí, se a gente conversar com Deus e conversar com o nosso interior, a gente vai pedir o quê? Não para ele resolver nossos problemas, porque os problemas são nossos, somos nós que criamos. Mas a coragem, nos dê força. E o que a gente pede, geralmente? Me cura. Por favor, faz tal coisa. Tô precisando. Soluciona, né? Soluciona tal problema. A gente quer a solução para ali. Mas, Valéria, o bom de tudo isso, dos nossos estudos, é que a gente começa a se perceber. E a gente começa a entender o movimento da vida. E isso que é o mais importante. Eu já li até o 8º capítulo e eu achei fantástico. Eu também já li. Maravilhoso. E a gente consegue se fazer uma autoanálise. E isso é que é importante. Esse estudo está servindo para a autoanálise nossa e ver o que a gente pode melhorar dentro de nós. Isso é maravilhoso. Assim, nós somos responsáveis por nós mesmos, né? E não com o outro. E às vezes, quando a gente começa nessa análise também, a gente às vezes acaba se afastando do outro, porque o outro é muito pesado pra gente. E a gente já tá pesado conosco. Então a gente dá uma afastadinha, a gente se fortalece, busca, porque tem muita coisa que a gente vai puxando que vai doer. Opa, vai doer, vai trazer um transtorno na cabeça de saber qual é. A gente vai se enxergar, simplesmente, né? São aquelas máscaras que a gente está tirando. Nós estamos tendo a grande oportunidade nessa encarnação, pelo amor de Deus. Que bom. Não foi o Jean que falou isso ontem? O quê? Foi ontem que o Jean veio? Foi. Foi ontem? Foi ontem? O Jean não falou isso em relação aos nossos estudos? E tudo tem esse planejamento para a gente se buscar? Falou. E olha o presente que a gente está ganhando.